direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto, falando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo Lucas Costa Biber, que é o presidente da AproSoja Mato Grosso. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Glauber. É um prazer poder conversar com vocês aí. Presidente, me fala aí, como é que está sendo? Você era administrativo, vice-presidente, ou seja, estava num cargo que também fazia uma certa gestão, mas não tinha o peso, né, da caneta, peso da instituição. Como é que está sendo esses primeiros 60 dias aí? É sempre um aprendizado, né, Glauber? Acho que já por estar 6 anos dentro da entidade, a gente está mais preparado, esperando, mas a hora que você assume a cadeira de fato, vem o peso, o telefone toca mais do que nunca, né? Depois que inventou esse WhatsApp aí, você fica 2 horas parado, a hora que você vê, parece que o mundo todo mudou. Então, você é muito requisitado, você é mais cobrado, né? Então, tem todo esse peso e essa responsabilidade, porque a gente sabe que tem que atuar de verdade para aquilo que o produtor precisa e de maneira séria. A gente não pode deixar nada para trás por negligência ou por simplesmente não dar bola para determinados assuntos. Acho que todos os assuntos são importantes, né? E a gente, claro, tem que saber priorizar, mas tem que dar o tratamento aí para todos os produtores. Agora, é pesado, né? Porque eu vejo, mesmo lá atrás, a gente não tinha... Eu acho que o WhatsApp foi uma ferramenta que veio para ajudar muito, principalmente as questões de documentos. Antigamente tinha que mandar fax, Exato. Mandar e-mail. Hoje você não manda, você manda por ali, né? Mas, de uma certa forma, também acontece muita coisa. Você tem muito grupo, muita coisa. As pessoas querem que você participe, que você dê a resposta, mas não dá para responder para tudo. É quase impossível acompanhar todo mundo. Às vezes até você está respondendo um produtor, alguém já te liga, quando você vê, você já esquece daquilo lá, porque há pilha sempre de cobrança, de problema que chega. E ainda mais esse ano, né, Glauber, que é um ano que a gente está enfrentando crise, então você tem tudo que é situação e o povo te cobra sempre e você, lógico, tem que dar a devida atenção para esses produtores. Agora, daí você está falando que estamos enfrentando crise, né? Então, eu acho que a gente tem... Eu queria até que você apontasse um pouco esse cenário. A gente está aí num país, né, que é um país agrícola, um país que, por exemplo, é o primeiro lugar na exportação de soja, primeiro lugar de exportação de milho, tem algodão, outras, acho que é questão de carne de frango, enfim, o potencial é enorme. Eu acho que é o único país do mundo que tem a capacidade de dobrar a sua produção num curto espaço de tempo. Por outro lado, a gente tem desafios enormes, né, como o que está acontecendo nessa safra, a questão de principalmente de produção. Como é que está o produtor, assim? Por exemplo, porque o pessoal geralmente fala, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é tradicional, o produtor está chorando. E agora o produtor do Mato Grosso está chorando também. Como é que está isso? Então, Glauber, a gente tem uma diferença, né, sempre com o Sul. Acho que eles também não foram beneficiados por esses anos bons aí que a gente teve de preços, porque tiveram quebra. Porém, o pessoal do Sul, eles têm terras melhores, eles têm um custo menor para se produzir. E o Mato Grosso ele é mais minucioso, ele exige uma técnica maior com uma margem menor. Não é à toa que nós temos áreas maiores, né? Porém o risco é maior. Então esse ano a gente vê caso de produtor, até produtores conhecidos que a gente conversa, né? Nessas indas e vindas, produtor que é acostumado a colher 65, 70 sacas, esse ano fechando com 21 de média. Então esse produtor fez um contrato lá de barter, por exemplo, para adubo, químicos e semente, ele não vai conseguir cumprir nem o contrato do barter e nem pagar a conta. Então é uma situação totalmente atípica do que o produtor de Mato Grosso está acostumado a viver. 2016 foi um ano difícil, mas a gente não vê tantos casos que foram prejudicados por isso. Então a gente tem dado orientação para os produtores, tanto de renegociação, para se anteciparem, buscarem conversar, e também a gente tem feito pedido de socorro aí ao Ministério da Agricultura também, para esses produtores, principalmente com linha de crédito, para evitar que a gente tenha daqui a pouco uma enxurrada de recuperação Agora, judicial. você acha, a gente tem se discutido muito isso, a gente tem visto falar muito, o Ministério falando de buscar recurso. Será que vai ter recurso mesmo? Porque eu vejo assim, eu sempre falo, poxa, você não tem recurso para seguro agrícola, né? Que a gente fala assim de 1 bilhão
para segurar. Agora vai ter 4, 5 bilhões para fazer renegociação de dívidas de produtor? Será que vai ter? Eu acho que diferente do seguro, o tesouro, acho que tem que olhar com outros olhos, porque seria um empréstimo. É claro que você precisa de um subsídio na equalização de juros, porque a taxa atual é impagável, o produtor vai precisar de prazo para se recuperar, porque ele não, se pedir para um ano só, ele não vai recuperar. Porém, a gente tem que pensar nos dois lados, tanto do produtor quanto do comércio hoje, porque daqui a pouco, se realmente não tiver nada para socorrer esses produtores, vai ser uma reação em cadeia com o comércio, muita gente vai ficar sem receber conta. Porque o comércio também é a mesma coisa, né? O cara também pegou, ou seja, uma revenda, ela pegou de uma multinacional, repassou para alguém, está ali, ou ela muitas vezes deu uma garantia dela também. Exato. Né? Então ela também está no risco. A gente já viu acontecer isso lá em 2004, né? 2005, foi muito complicado. Não sei se a gente acho que não está no mesmo patamar daquele ano, mas mesmo assim é um momento que tem muito produtor que tem mais dificuldade. Ainda não estamos, mas podemos chegar. O que a gente tem que analisar, né, Glauber, que o produtor vinha de anos bons, aí tivemos 2, quase 3 anos bons. Então o produtor fez uma gordurinha, diminuiu o acesso a recurso e passou a plantar mais por conta. Então ele tem essa gordura, então o pessoal não está sentindo. Mas hoje os cálculos do IMEA estão aí. Hoje você precisa em torno de, nos preços que estão, 62, 63 sacas para pagar os custos. A partir do momento que o produtor, enquanto tem essa gordura, a gente não faz essa conta, mas a hora que ela acaba, ela é realista essa conta. Então hoje o produtor, mesmo colhendo bem, ele já não paga a conta. Então imagina esse produtor que não colheu. E a gente tem que lembrar que hoje os recursos controlados, os produtores acessam em torno de 5%, o restante é da iniciativa privada. Então hoje, se esses produtores, é claro que não é a maioria, mas tem uma fatia significante que não conseguir pagar, acaba dando um baque no comércio também, que aí vem as revendas e tudo mais. Agora, o mais complicado de tudo isso, né, na minha opinião, é que você, por exemplo, vamos supor, nós dois somos 2 produtores ali de Mutum, né? Então somos vizinhos. Você colheu 21 sacos e eu colhi, por exemplo, 58, 60. Tem essa situação. Eu acho que essa situação é muito ruim, porque você tem um cara que tá bem, né? Tá tudo certo. E aí quando chega no banco, um pagou, outro não paga, ou revenda. Aí, ou seja, você vai ficando de ruim. Exato. Né? Como se você fosse nó cego, não quisesse pagar a conta, e eu sou um bacanão. Exato. Né? E acho que é necessário entender, inclusive a ProSoja tem o projeto Aproclima, que a gente monitora, mas geralmente tem no máximo 3 estações por município. Mas esse ano é algo difícil de você avaliar justamente por isso que você falava. Você não tem uma região do estado para dizer essa foi privilegiada, essa não. É localizado em todo o estado, os lugares bons e lugares ruins. Claro que a maioria está de ruim a péssimo, digamos assim, do histórico do Mato Grosso. Mas tem a situação de produtores que colheram isso, muito né? bem. Eu estava, por exemplo, vou pegar o exemplo de Primavera do Leste. Você tem lá uma fazenda, aí você pega, tipo assim, 5 quilômetros ali, chovendo. Aí você chega lá naquela propriedade, faz 18 dias que não chove. Exato. Então, maluco isso. Né? Em Lucas do Rio Verde, por exemplo, tem uma fazenda, um produtor conhecido ali, fica na divisa de Mutum com Lucas, ele fechou uma média, acho que de 71 a 75 sacas no irrigado e fechou 18 no sequeiro. Nossa. Então você vê o contraste. A sorte dele, que a propriedade dele, a maior parte, é irrigada. É quase, aonde coube pivô na propriedade, ele conseguiu pôr. Mas preocupa, porque aí você vê, e os vizinhos que não têm a irrigação, como que ficam, né? E como que prova, é como você falou, a hora que um chega para renegociar, é estranha a situação. Agora, essa situação, o Mato Grosso tem muito produtor que ele faz negociação com trade, né? Ele pega em dólar, né? E aí esse é um negócio complicado, né? O cara pegou em dólar, e tantos sacos lá, e agora, como diz assim, geralmente você pega numa trade, nas trocas da trade ali, 40 sacos ali, por exemplo, para pegar pelo recurso, e agora esse cara colheu 21, vai ficar devendo 20 sacas para o ano que vem, mais a correção. Né? E o achout, né? Que ele não vai entregar o produto ainda. Nós temos o problema da multa de achout, que é algo que... Nesse caso, até talvez não seja tão ruim esse ano, porque o preço da soja até está caindo, né? Então, de repente, até tem vamos supor assim, o cara vendeu a soja a um preço até melhor, né? Agora o preço caiu. O duro é que, por exemplo, imagine você, se fosse a situação que aconteceu já, né? Que o produtor pegou e vendeu soja, por exemplo, a R$200 que seja. Imagine, e no caso,
Agora, se tivesse, por exemplo, 100, imagina a loucura que era. Exato. O cara devendo saca, ter que comprar, pagar mais caro, é complicado. Sim. Mas mesmo assim, né, Glauber, no caso de uma troca, o produtor vai ter que ir atrás do grão, teoricamente, ele vai ter que comprar o grão e ele não colheu o suficiente para ter isso. Então, por isso que uma linha de crédito, se realmente o governo fosse solidário nisso, que a gente fala não é nada dado, é emprestado, né? Claro, se vier um subsídio para ter equalização de juro, é muito bem-vindo. É que na verdade esse dinheiro que que o governo está se buscando é para ele equalizar o juro do... Exato. Porque, vamos supor, se eu vou pegar dinheiro no banco e eu for deixar, fazer com ele mesmo, sem ter subsídio, vai a juros de mercado. Aí lascou. Exato. Presidente, eu vou pedir um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o presidente da AproSoja, o Lucas, famoso Lucas, agora ele vai ficar mais famoso ainda, né? Ah, tá certo. Lucas, a gente estava falando da questão do Ministério, dessa questão da importância, principalmente na renegociação, porque se não tiver uma equalização, eu vou no banco, ele simplesmente pode até me renegociar juros de mercado, e aí fica impagável a coisa. Fica impagável, correto. Ainda mais num ano. A gente sabe que para recuperar de tombo no Mato Grosso, o produtor não recupera só em um ano. Então, por isso que a ProSoja, dias atrás, já enviou uma carta, a gente formalizou, foi bem específico na questão dos valores dos recursos, né? E até fazendo alguns pedidos a mais, porque mais do que renegociação, nós temos que ter viabilidade de comercialização. Hoje nós temos resoluções aí do próprio Banco do Brasil, na questão dos embargos, da questão do meio ambiente, que é algo que preocupa, porque a gente tem muito problema de sobreposição, de erros, digamos assim, da parte de tecnologia da informação. E isso afeta o produtor. Muitas vezes o produtor é penalizado, mesmo ele sem dever nada. Tem a questão da moratória da soja, que é um assunto que está em pauta, que até o governo do estado deu uma declaração aí muito incisiva, né, que ele vai para cima, mas a gente está aguardando, porque o tempo está passando, o produtor está colhendo, ele precisa comercializar o grão e a moratória tem prejudicado muito, forçando o produtor a vender aí para o famoso mala preta, que muitas vezes corre, rasga um contrato, ou muitas vezes não paga certo, sonega o imposto, gera um monte de dor de cabeça. Eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem a importância da questão da moratória, porque a partir do momento que a pessoa está na lista negra lá da moratória, mesmo que ele esteja legal, né? Nós estamos falando de uma coisa legal. O produtor que ele tem 1.000 hectares, vamos supor que ele abriu lá, se fosse no Cerrado, 600 hectares, se for na floresta amazônica, 200 hectares, vamos supor que ele abriu. Exato. Mas abriu com direito de abrir, com licença para abertura, e esse cara plantou a soja e agora chega lá, eu vou vender para você. Você é uma trade, você fala, não, eu não posso comprar de você porque eu estou na moratória. Aí chegou o Zé das Couve lá e fala, cara, não, eu posso comprar, eu não queria comprar de você, mas eu posso dar um jeitinho aqui de comprar de você aqui, só que é o seguinte, a soja, vamos supor, tá 100, ele fala, não, eu posso te pagar 70, cara, porque eu estou arriscando comprar essa soja. Exato. E aí, ou seja, o produtor, a soja está ruim, ainda o cara oferece um preço pior, o que é injustiça, que é um absurdo, uma banalidade, esse tipo de coisa. Né? Exato. Lembrando que a moratória da soja é um acordo, né, sobre as áreas que foram desmatadas após 2008, mesmo estando de acordo com o nosso Código Florestal Brasileiro, que é o mais restritivo do mundo. Quem impõe isso é uma associação de empresas compradoras, que muita gente fala, mas é livre comércio. Porém, essa associação corresponde a 95% do mercado comprador de soja do Brasil, ou seja, um monopólio. O produtor muitas vezes não tem para quem vender, ele não tem opção de venda desse grão. Então, acaba interferindo até na soberania do país, porque está desrespeitando a nossa lei ambiental e dificultando o comércio por parte dos produtores. E aí você deixa, é claro que a gente está passando por uma crise, mas nos próximos anos a demanda mundial reaquece, digamos assim, começa a crescer e a nossa produção vai crescer de novo. E regiões mais periféricas do estado, onde que tem pouco desenvolvimento, poderiam se desenvolver, deixam de se desenvolver por essa dificuldade de comercialização. Ou seja, não é só um problema para o produtor, é um problema social. Nós tivemos com essa melhora dos preços, você pega hoje Alta Floresta, que era só pecuária, a lavoura entrou com força, municípios como Marcelândia, aí, que deu um salto em poucos anos de 5.000 hectares para mais de 100.000 hectares, e você vê melhorando a estrutura dessas cidades também dentro do estado. Melhorando a vida das pessoas, né? Exato. Agora, eu imagino, por exemplo, uma entidade como a ProSoja, você tem N pautas, né? Exato. Você tem a questão ambiental, não só da moratória, mas a questão, por exemplo,
a questão da Europa, você Exato. tem questões de fertilizantes, que nós temos dificuldade no Brasil, né? Seja também por Exato. fertilizante adulterado, a questão de reavaliação de produtos, uma loucura também, cada Exato. hora, agora, por exemplo, o Tiamexan, que também Tiametoxan. que entrou na pauta também, ou seja, parece que tem um jogo contra, né? Exato. Uma coisa. E como é que é com você aí, né? Então, qual que são suas pautas principais? Porque também não dá para matar tudo, né? Mas assim, quase no peito, assim, Sim. quais são as 3, 4 que você vai enfrentar? Essa questão da moratória, agora tratar dessa questão também da crise da seca. Outro dia acho que você viu uma declaração também que a gente deu sobre a Bayer, que a gente teve aí um recorde de replantio no estado, mais de 8% esse ano, aonde que o produtor teve que pagar 2 vezes pela biotecnologia, ou seja, ele enterrou a semente, ela não nasceu, a biotecnologia estava junto, ele não usufruiu, teve que comprar e pagar de novo. Então é um problema. A reavaliação de produtos, tivemos esse banimento do Tiametoxan, que é um absurdo, em cima de uma safra, se dá pouco prazo, aonde que daqui uns dias nós vamos ter preço alto, nós vamos diminuir a opção de rotação de princípio ativo. Foi só o IBAMA, nós tivemos a lei agora, a PL dos defensivos, que foi algo que a ProSoja também atuou junto com o Congresso, a Frente Parlamentar nos últimos anos, que foi uma grande vitória e parece que já o IBAMA já vem desrespeitando isso. A gente espera que o Ministério também se pronuncie em favor do produtor, porque o impacto econômico, ainda mais de supetão, como foi do Tiametoxan, pode ser muito grande, porque o mercado não está preparado para substituir isso toda daí. vez que sai algum produto, né, como foi o Paraquat, Exato. você toma uma paulada, né, e vai ficando complicado cada vez mais. Mas agora, por outro lado, né, Lucas, acho que o produtor também tem feito um papel muito importante. Eu vi que você é um cara que também sempre está falando da questão dos biológicos e tudo Exato. mais. Nesse setor, assim, tem crescido, a ProSoja também criou a CoProSoja. Eu acho que tem um monte de coisa boa também para acontecer e que você vai poder também desenvolver. Eu vejo que você é um cara de comunicação, você gosta de... Né? Bem, às vezes na marra, né? Mas bem... O problema é o tempo, né, Glauber? É só uma pessoa, né? Não tem clone, né? Exato. A ProSoja é uma entidade muito presidencialista, então o presidente é muito requisitado, né? Então acaba que ocupa demais a gente. Graças a Deus tem os diretores que ajudam também, mas a gente em alguns casos é requisitado. A gente faz parte da ProSoja Brasil, essa semana mesmo. Amanhã eu estou indo para uma agenda em Brasília, depois vai para São Paulo, tem agendas também de comunicação. E vai ter a colheita lá também, né? Agora, no dia 1º, se não me engano. Exato. Aí quinta e sexta-feira tem a Assembleia da ProSoja Brasil, abertura nacional da colheita, então... Lá em Itapera, lá em Itapera. Nosso amigo lá, né? Irineu Horton, lá, gente boa demais, né? Vai ser bom. Ou seja, você tem vários desafios bons, né? São coisas. E aí a gente tem também aí pela frente uma reforma tributária que está aí nessa história toda. Exato. Como é que você está acompanhando isso? Então, a entidade tem acompanhado de perto. Infelizmente, na votação no Congresso, o produtor perdeu muito e a gente está trabalhando para, na regulamentação, a gente mitigar um pouco essas perdas agora. Mas a gente sabe que o governo vem com fome, com vontade de arrecadar, e o nosso setor, justamente, né, Glauber, é um setor pequeno, se a gente for ver, em número de pessoas. Então, é mais do que importante a gente estar organizado com as entidades, elas estarem unidas mais do que possível para a gente mitigar essas perdas pelo produtor, porque vai perder o pequeno e o grande, porque tem que lembrar que o grande, por mais que ele tenha até um nível de faturamento, mas dele não gera crédito de ICMS. Então, de um jeito ou de outro, está perdendo. O pequeno é o que vai ser mais prejudicado. Agora, fora os problemas, os desafios todos que tem, que a gente sempre vai ter e não vai acabar nunca, né? Não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né? Essa questão toda. Mas como é que você tem olhado assim, o Brasil, né? A agricultura brasileira frente ao cenário do mundo? Você, por exemplo, para o futuro, você está animado? Sem dúvida, acho que o Brasil tem um potencial enorme, né? Mato Grosso mesmo a gente conhece como o gigante da soja, mas a gente tem um potencial enorme, seja para hortifruti e tudo mais, hoje com a tecnologia de irrigação, e temos áreas, o Pará também é um gigante também, que tem áreas muito grandes para se expandir, que já tem potencial para virar o segundo, e se nós aqui do Mato Grosso não cuidar, o primeiro produtor de soja do Brasil, porque tem muitas áreas lá para se fazer a conversão, basta que tenha viabilidade econômica e, claro,
tenha logística, que é o que mais, porque a nossa produção, quando você fala da logística, é um dos maiores desafios, porque o Brasil cresceu a produção, mas nós não avançamos na logística. Tu pega a França aí, que é muito menor que o Mato Grosso, cabe várias Franças dentro do Mato Grosso, tem 200 vezes mais linha férrea que nós. Então, é um absurdo que a gente precisa, que é um meio de transporte mais barato, mais viável, junto com as hidrovias, e ainda tem a questão da emissão de carbono, que é muito menor, ou seja, mais uma vez ganha a sociedade, ganha o produtor, e a gente ainda tem a questão da industrialização. Você pega o meio oeste americano, é no meio do país, mas por eles ter uma logística concentrada, o polo de produção, sei lá, tem as grandes indústrias da Case, da John Deere, e por que não isso vir aqui para o Mato Grosso? Então, a gente tem um potencial muito grande. Lucas, obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Obrigado, Glauber. Obrigado a todos aí. Conte conosco sempre. Tá aí, gente, uma entrevista super especial. Você cada vez mais ouvindo as opiniões aí de líderes, né? Um deles, o Lucas Costa Biber. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.